Olá, seja bem-vindo a este canal e a este vídeo que você vai aprender as evidências da ciência moderna, da neurociência em relação à espiritualidade humana. Então, esse vídeo não tem nenhum outro igual no YouTube. Você vai pesquisar, pode analisar. Eu pesquisei para fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma ampla pesquisa porque é um tema de interesse para todos nós. Eu, enquanto médico, também tenho interesse em sempre procurar o melhor para o paciente, para as pessoas que me procuram, para ajudar nessa saúde integral, biológica, psicológica, social e espiritual. Então, neste vídeo, você vai ter uma ideia global, completa do que é a espiritualidade, da importância dela para você que é ateu, agnóstico, para você que é cristão, muçulmano, judeu, budista, hinduísta, de qualquer religião. Então, nós vamos aqui nos aprofundarmos no conhecimento da espiritualidade, tanto do ponto de vista científico, filosófico, histórico, antropológico, claro que muito mais voltado para o viés da saúde. Coisas práticas que podem ajudar você a ter um sentido de propósito maior para a sua vida. E você vai chegar à conclusão de que mesmo você que não tem nenhuma crença em termos de religião, você também é um ser que valoriza a espiritualidade, mas do seu jeito. Então vamos lá? Então aqui o canal Dr. Admilson Ferreira. Vamos falar então sobre bem-estar, saúde e desenvolvimento pessoal. Então inicialmente gostaria de começar agradecendo a você que está vendo esse vídeo. Se puder me ajudar clicando no gostei, no joinha aí, e também se inscrevendo neste canal, vai me ajudar muito, porque minha meta, meu objetivo é poder transformar não só a mim, mas a você, nessa nossa jornada de conhecimento, autoconhecimento, não só na questão de espiritualidade, mas vocês vão ver que nos nossos vídeos nós vamos tratar de saúde global. Então, saúde do coração, saúde global, suplementação, alimentação, sobre psicologia e saúde emocional, também sobre finanças pessoais que fazem parte da saúde também de todas as pessoas. Então, lá vamos nós. Então, inicialmente, o que é espiritualidade? Então, espiritualidade tem várias definições, uma definição mais abrangente que vai incluir outras definições, vai englobar, é que espiritualidade é um conjunto de crenças, é uma dimensão humana. Inicialmente, se a gente focar mais na saúde, para a Organização Mundial da Saúde, é uma dimensão humana, assim como tem a dimensão física, biológica. Por exemplo, se eu tenho um problema do coração, um infarto, por exemplo, uma doença que vai interferir em algo físico, no meu corpo. Então, tem a saúde psíquica. O mesmo problema do coração pode também levar, de repente, a uma depressão, uma ansiedade, a pessoa fica preocupada com novos eventos, tem o medo de morrer, então também pode levar a um problema psíquico. Também nós temos a dimensão social. Então, esse infarto que causa um problema físico, um problema psíquico, também vai causar um problema social. Por quê? Porque essa pessoa está inserida num contexto familiar, pode ter pai, com certeza tem pai e mãe, mesmo que não os conheça ou que não conviva, pode ter filhos, pode ter um companheiro, uma companheira, pode ter amigos. Certamente todo ser humano tem um convívio social, ainda que seja reduzido ou ampliado. Então vai ter um impacto, porque aquela pessoa que infartou, por exemplo, não vai conseguir trabalhar, vai ter um impacto no trabalho, vai ter um impacto também nas dinâmicas familiares, porque vão ter uma pessoa que necessitará de cuidados. Então você vê como que existem várias dimensões do ser humano em que o mesmo problema tem várias facetas. E também tem a dimensão espiritual. Então, por exemplo, o infarto teve
essa dimensão física, houve uma morte ali num pedaço do coração, tem a dimensão psíquica, que vai levar essa pessoa a ter suas dinâmicas, suas ansiedades, tem a dimensão social, em que terá impacto no trabalho, na família dessa pessoa, na convivência entre amigos, e também espiritual. Essa pessoa vai se questionar muitas vezes sobre qual é o propósito da sua vida. Então, por exemplo, estava trabalhando muito, intensamente, um dono de uma grande empresa, um CEO, ou um funcionário muito aplicado, ou mesmo uma pessoa que está lá no seu trabalho mais simples, mas intensamente trabalhando e de repente é obrigado a parar. Então se depara com uma limitação física e leva muitas vezes a se questionar: qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito de tanto trabalho, de tanto esforço? Qual que é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é acumular o máximo de dinheiro, acumular experiências de prazer, de sensação de bem-estar? Será que o propósito da minha vida é acumular o máximo de curtidas no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai, no LinkedIn, no Twitter? Qual será que é o sentido da minha vida? Ter prestígio profissional, ter prestígio entre os amigos? Então, será que o sentido da minha vida está em servir as pessoas, está no amor, na entrega a uma causa grande? Então, todos nós acabamos, em um momento ou outro, nos deparando com essa questão de propósito, de um sentido que transcende simplesmente ao fazer, ao ato de fazer. Então, tem mais relação com o ser. Então, todo ser humano tem uma dimensão de espiritualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em religião, que pensa, por exemplo, o ser humano inventou Deus. Existe esse pensamento, essa forma de analisar as coisas. O cérebro humano acabou precisando de uma crença superior, de uma crença de que existe um ser absoluto que o protege, e é por isso que as pessoas muitas vezes creem em Deus ou nessas forças que são cósmicas ou sobrenaturais. Então, é uma forma de pensar. Mas mesmo assim, essa pessoa que não tem uma religião, ela também tem um sentido de propósito. Ela pode estar, por exemplo, filiada a um partido, pode ter uma visão ideológica da vida, ela acredita, por exemplo, no progresso da humanidade ou da ciência, ou tem uma visão mais utilitarista, mais positivista. Independente de ter ou não religião, os seres humanos são seres espirituais. Espiritualidade nesse sentido de propósito, sentido de procurar o que está dando sentido. Nós somos seres de significado. Então, nós analisamos as coisas, os seres, a matéria, e transcendemos a matéria. Nós não somos apenas seres que agimos por instinto. Por exemplo, nós não vamos ver os animais, um cachorro, um cavalo, se questionando: qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Pastando, agora eu estou levando uma chicotada, ou daqui a pouco um outro cavalo invejando a vida do outro. Poxa, aquele cavalo ali que corre, por exemplo, no hipismo, puxa, como ele é bem tratado, e eu aqui, né, na minha vida de pangaré, só sofrendo. Não existem essas questões existenciais entre os cavalos, entre os animais, entre as plantas, os seres inanimados. Essa dimensão de autoconsciência e de busca de propósito, nós podemos dizer que é uma dimensão espiritual. Nesse sentido que nós vamos analisar aqui. Então,
meus queridos? Então, nós já definimos espiritualidade. Agora, vamos ver como que é abrangente. Eu peço a paciência de vocês porque parece um tema pesado, mas é um tema da nossa vida, é um tema de todos. E como é importante vocês, nós sabermos sobre o que embasa, quais são os fundamentos. Será que espiritualidade é algo realmente importante ou não? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que não só é importante, como é fundamental a espiritualidade na vida do ser humano. Então, vamos lá. Já vou direto ao ponto para vocês. Hoje a ciência moderna, a ciência contemporânea, através de estudos de neuroimagem, por exemplo, com ressonância, ou PET, tomografia por emissão de pósitrons ali, uma tomografia computadorizada, já consegue avaliar, por exemplo, quais são as dinâmicas, fluxo cerebral, fluxo sanguíneo, quais são as áreas do cérebro que estão relacionadas a uma atividade maior durante atividades de oração, por exemplo. Então, já vou ser direto aqui para vocês. Existem evidências científicas sérias de que a espiritualidade, a prática de uma religião ou a prática de atitudes de espiritualidade são benéficas. Então, eu vou colocar aqui para vocês 7 benefícios da espiritualidade, da oração. Então, por exemplo, depois eu vou deixar para vocês as evidências científicas ali no e-book, vai estar discriminado ali quais são os artigos científicos para vocês que têm interesse acadêmico na área, para também poder ter argumentos sobre essa espiritualidade, sobre o que nos baseia, o que baseia esse estudo. Também para as pessoas que só querem melhorar como pessoa ou tem alguma curiosidade, então vou deixar ali no e-book para vocês. Então, primeiro ponto, tem estudos científicos mostrando que a espiritualidade auxilia no autocontrole, na consciência, nessa regulação emocional. Então, existem várias áreas do cérebro humano que já são estudados, por exemplo, córtex pré-frontal, que é ativado, córtex parietal. Ali no sistema límbico existe uma atividade importante também. Então, essas regiões associadas a autocontrole, a capacidade de abstração, de análise, a crítica, então, elas são ativadas em momentos em que pessoas estão fazendo oração. A maioria dos estudos analisa pessoas em oração, pessoas em mindfulness, aquelas técnicas de meditação. Então, ali nós temos essa importância da oração, a importância de práticas de espiritualidade, para que pessoas se tornem mais controladas, tenham esse autocontrole, essa autoconsciência, uma inteligência emocional, como se diz hoje, essa teoria das inteligências múltiplas, que é o Howard Gardner difundiu pelo mundo. Então, por exemplo, a inteligência emocional, interpessoal, inteligência intrapessoal, e acaba auxiliando na pessoa como um todo, por ter esse autocontrole. Então, outro ponto, segundo ponto, reduz estresse e ansiedade. Então, a oração, a meditação reduz estresse e ansiedade. Então, é uma questão científica, mas prática. Então, converse com pessoas que praticam oração, praticam meditação. Vejam que, na média, essas pessoas conseguem ter um maior controle de estresse e ansiedade. Todos nós temos algum grau de estresse, até para o organismo ter ali atividade, estar vivo, todo mundo tem algum grau de estresse. O cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, ele tem um nível basal. Se a gente não tiver um estresse mínimo, a gente praticamente não vive, a gente não consegue ter reação. Então, o estresse normal existe. Agora, um estresse exagerado, uma resposta a esse estresse exagerada,
acaba causando muitos problemas de saúde. Nós sabemos hoje que problemas cardiovasculares, problemas de saúde mental, então, desde como eu comentei no início do infarto e como ele acaba englobando todas essas 4 dimensões biológica, psicológica, social e espiritual, também nós temos o estresse não só como um efeito de um problema físico, mas também como causa de um problema físico. Então, um estresse emocional levando a pessoas a aumentarem o número de pressão alta, diabetes, obesidade, de problemas cardiovasculares, de problemas de câncer, como hoje em dia tem tantos estudos mostrando sobre isso, reduz a imunidade, a pessoa pode estar mais sujeita a Covid, a viroses, a doenças bacterianas, enfim, a tudo. Então, baixa imunidade é ruim para o corpo humano, essa baixa capacidade de se adaptar ao estresse. Então, e a oração ajuda a aliviar esse estresse, reduz esse estresse, dá mais resiliência, reduz a ansiedade para a pessoa. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a oração e a prática da espiritualidade tem um impacto importante na depressão. Então, existem vários estudos mostrando a maior evidência, a casuística maior é em relação ao mindfulness. Então, pessoas que praticam meditação e que conseguem aprender a estar no lugar onde elas estão. Então, faz o que deves, está no que fazes. Pessoas que estão totalmente naquela atividade conseguem ter, menos depressão ou se recuperarem mais rapidamente da depressão. Quarto ponto, melhora na qualidade de vida. É claro, gente, que se nós temos mais autocontrole, se temos menos estresse, melhoramos da depressão, claro que a gente vai aumentar a qualidade de vida, a gente vai se sentir com maior senso de propósito, vai sentir que nossa vida está valendo a pena, que existe motivo para viver, que a gente vai ter mais esperança. Então, as pessoas que têm prática de espiritualidade têm mais esperança. Eu não digo só espiritualidade no sentido religioso, estou dizendo espiritualidade no contexto global, no contexto amplo. Então, pessoas que têm uma causa, que têm propósito, você percebe que ela tem mais qualidade de vida, ela tem mais energia. Por exemplo, Viktor Frankl, que é um psiquiatra e psicólogo austríaco, que sobreviveu a 4 campos de concentração, por ele ter uma origem judia, então ele sofreu toda aquela terrível situação de campos de concentração, e torturas, fome, nudez, humilhações, doenças, e ele desenvolveu toda a sua teoria, sua tese de observação do ser humano. Ele, como um dos discípulos de Freud, também um dos alunos de Freud, ele percebeu que pessoas que têm propósito de vida, que têm essa espiritualidade no sentido de propósito, elas sobreviviam mais, que é uma observação prática da vida dele, confirmando essas pesquisas científicas atuais que mostram que pessoas que têm espiritualidade vivem mais. Então, pessoas que tinham sentido para a sua vida, que tinham esse propósito, sobreviviam mais ao campo de concentração, conseguiam muitas vezes dar a sua comida para outra pessoa que, por exemplo, um pai dá para um filho, um amigo para outro amigo, e mesmo tendo, digamos, menos comida, menos alimentação, a pessoa que está mais desidratada, que tem outros fatores que poderiam levar à morte mais rápido, essa pessoa, na verdade, consegue sobreviver mais. É impressionante. Então, essa questão da espiritualidade de propósito, ela tem um impacto muito grande também na qualidade de vida.
E esse quinto ponto, eu já falei que é longevidade e saúde física. A gente acabou de usar um exemplo aqui, que Viktor Frankl fez todo o seu estudo de logoterapia, e ele escreveu naquele livro, um psicólogo num campo de concentração, que ele mostra que pessoas que poderiam estar morrendo mais rapidamente, na verdade, sobreviviam por mais tempo. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo de Maximiliano Kolbe, que para os católicos é chamado de São Maximiliano Kolbe, que também foi torturado, ele viveu, acabou indo para campos de concentração, mesmo sendo católico, porque foi perseguido pelo nazismo, por também querer ajudar os judeus, por ter uma visão que era considerada, digamos assim, altruísta demais pelos nazistas. Enfim, ele foi ao campo de concentração e ele se ofereceu para ir à morte e ser torturado no lugar de um pai de família que estava sofrendo, estava chorando, pedindo misericórdia para não morrer. E esse pai de família, essa pessoa que era casada, tinha filhos, até sobreviveu depois ao campo de concentração e acabou contando essa história. Então, e esse Maximiliano Kolbe, São Maximiliano Kolbe, ele, mesmo sendo torturado, desidratado, com fome, ele estava, digamos, sobrevivendo a tudo aquilo e foi o último a morrer, mesmo doando a sua comida às outras pessoas, porque ele tinha esse propósito, ele tinha um sentido maior. Então, o próprio corpo físico e emocional, espiritual, psíquico, ele acaba reagindo e aumentando a longevidade da pessoa para quem tem esse sentido de propósito. Então, são evidências claras, evidências que são fatos que a gente acaba analisando de que as pessoas que têm propósito, têm espiritualidade, vivem, na média, vivem mais. Outro ponto, então, é em relação à conexão social e suporte. Então, pessoas que têm uma espiritualidade, que têm esse propósito de vida, que têm a sensação de essa conexão, acabam sobrevivendo mais, têm mais longevidade, têm mais qualidade de vida, acabam também conseguindo controlar melhor o estresse e tem mais conexão social. É óbvio que se as pessoas se sentem realizadas, elas acabam querendo transmitir essa alegria para as demais pessoas e tem mais conexão, tem mais amigos. Então, esse é o sexto ponto. Sétimo ponto é plasticidade cerebral. Então, evidências científicas da neurociência mostram que pessoas que praticam oração, mindfulness, que têm essa espiritualidade, acabam conseguindo organizar melhor a área cerebral relacionada à cognição e resiliência. Então, as pessoas ficam mais inteligentes. Quem tem propósito consegue amplificar, potencializar a sua capacidade de raciocínio, o seu controle emocional e também a sua resiliência. Então, aqui a gente vê 7 grandes benefícios da espiritualidade bem vivida na vida de qualquer ser humano, independente de religião. Autocontrole emocional, reduz estresse e ansiedade, tem impacto na depressão, melhora a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida, longevidade e saúde física, aumenta essa conexão social, amigos e família, suporte social. E o sétimo, essa plasticidade ajuda o cérebro fisicamente a se recuperar de traumas, de problemas reais da vida, dá essa resiliência e melhora a inteligência. Então, esses sete benefícios. Agora, por último, nós já estamos concluindo o vídeo, depois eu vou deixar nesse e-book gratuito aqui para vocês, toda essa análise que eu vou fazer agora rapidamente. Então, uma forma de a gente analisar é pela ciência. E a ciência tem esse estudo pelas causas. Então, hoje em dia nós temos muita confusão, muitas vezes, porque a gente pensa que se é científico,
é verdade. É uma verdade de fato, uma verdade absoluta. Não, a ciência ela sempre está se questionando. Tem alguns fundamentos muito bons que fazem com que a gente consiga entender como as coisas funcionam, mas a ciência não é a única forma de conhecer o mundo, né? Então, a gente pode cair numa espécie de um cientificismo que, digamos assim, na história da filosofia, história do pensamento humano, existiram muitas correntes filosóficas, formas de pensarmos como que nós adquirimos conhecimento. E uma das formas de se pensar é do Auguste Comte, do positivismo, que ele acreditava numa visão sociológica e antropológica, que o ser humano, a humanidade tinha passado a fase mítica, dos mitos, né? O mito é uma história que as pessoas contam para explicar a realidade que elas não conhecem, digamos assim, né? Mas também existe outra forma de a gente analisar os mitos como fundacionais, que fundam civilizações. Então, por exemplo, civilização ocidental, que tem, por exemplo, Ilíada, Odisseia, essas grandes obras, uma espécie de um mito fundacional do Ocidente, né? Então, o mito é uma forma de conhecimento. Para o Auguste Comte, depois existiria filosofia, que ele coloca assim, que é uma forma racional de analisar, mas que ainda não tem todo aquele fundamento da ciência. E por último, a ciência, para Auguste Comte. Então, ele acredita que a ciência seria o último grau de evolução da humanidade. E acabou o positivismo cultuando tanto a ciência que depois acabou teve até uma fundação de uma religião, por mais que criticasse a religião, mas como prova de que o ser humano é um ser de espiritualidade, do positivismo fundaram uma religião que é um culto à ciência. Hoje em dia tem até a cientologia, que, por exemplo, o Tom Cruise faz parte, e outros atores famosos, que é uma religião em que tem essa vivência de espiritualidade, mas em que, teoricamente, é sem Deus, mas que substitui esse conceito de um Deus absoluto, de transcendente, nessa fé, nessa crença de que a ciência é esse algo superior, esse algo que a gente deve almejar sempre. Então, essa é uma forma de a gente compreender a realidade. E o que eu gostaria de falar para vocês, em outro vídeo nós vamos aprofundar sobre uma forma mais global de a gente olhar para a realidade física, e a gente procurar, através do desenvolvimento do nosso próprio raciocínio, com a nossa própria cabeça. Claro que todos nós temos influência. A gente precisa saber escolher quais são as nossas influências, né? A gente precisa entender, procurar ao máximo adquirir esse autocontrole, essa autoconsciência, para que nós saibamos quais são, digamos, as origens dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Todos nós temos crenças. Então, a espiritualidade é isso, você ter esse propósito de vida, essa crença de que eu estou vivendo para algo maior do que eu mesmo, né? Então, isso é muito importante. Nós temos, depois que no próximo vídeo que nós falarmos sobre espiritualidade, vou analisar essa questão de como nós procurarmos ter essa visão global e essa visão, digamos, racional, ao mesmo tempo que bem dosada, com inteligência emocional, inteligência interpessoal, que seria corpo, mente e espírito. São formas de você analisar. Alguns dirão que tudo é corpo, tudo é matéria, outros dirão que é uma dicotomia matéria-espírito, outros entenderão como um conjunto. Então, isso fica para o próximo vídeo. Meus queridos, espero que a gente tenha abordado aqui da forma como vocês gostariam. Então, o tema é vastíssimo. É tema da filosofia, teologia, antropologia, que é o estudo do ser humano enquanto ser humano, espécie, Homo sapiens, sapiens,
da filosofia enquanto estudo das coisas pelas causas últimas, por exemplo, das origens primeiras e as finalidades últimas. Estudo também da sociologia enquanto ser humano, pessoa que se organiza entre si, a pessoa com outras pessoas, né, com outros seres. Estudo da política, de como as pessoas elas se relacionam nessas relações de poder, nessas relações de organização social. Então é isso aí, meus queridos. E também temas históricos, a gente vai poder abordar isso daí num próximo vídeo. Então é um prazer, curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço!